Você já parou pra pensar o que os arqueólogos do futuro vão pensar da gente? Daqui a milhares de anos, eles vão escavar as nossas cidades e podem encontrar coisas bizarras. Isso porque hoje existe gente gastando muito dinheiro, com o objetivo de criar pegadinhas pra bugar a mente das gerações futuras. Então se ajeita aí e vem comigo pra mais um pequeno contexto. A estátua do Lula Molusco. Um artista de memes e youtuber chamado Sandal Nobari afundou uma estátua do Lula Molusco bonito. Tudo isso pra tentar confundir as pessoas no futuro. Agora imagina só o pessoal no futuro encontrando essa estátua e achando que tinha alguém assim antigamente. O mais interessante é que ele teve todo o cuidado de esculpir perfeitamente o Lula Molusco nessa versão musculosa, onde fica parecendo uma versão da nossa era daquelas estátuas gregas, porém com um toque de humor, já que ele usa o meme do Lula Molusco. Tudo isso foi gravado e custou aproximadamente 25 mil dólares. Vai que isso seja achado no futuro e as pessoas comecem a cultuar como objeto divino. Ia ser muito engraçado as pessoas cultuando a estátua do Lula Molusco, o sarcófago de Salgadinho. Esse cara postou um vídeo no TikTok onde ele passou mais de um mês e meio construindo um sarcófago só para enterrar um salgadinho, para que ele pudesse ser encontrado por civilizações futuras. Ele fez um molde de concreto e usou resina para que o salgadinho pudesse ser bem conservado. A estrutura foi toda pensada para que ele pudesse aguentar por muitos anos, séculos ou até milênios. O pacote de salgadinho foi pendurado em cordas de aço, assim evitando que um terremoto possa quebrar a resina. Já pararam para pensar que os antigos podem ter feito exatamente isso com a gente? O mais impressionante é que o peso final da obra chegou a 1,3 toneladas e o valor do projeto não foi divulgado. Moedas comemorativas de eventos que nunca existiram. Mas se a intenção for reescrever a história, imagina o seguinte: você tá lá escavando uma cidade antiga, aí do nada encontra uma moeda de metal e nela tá escrito comemoração da primeira colônia de Marte em 2028. Mas só tem um problema: isso nunca aconteceu. Grupos como o The Yes Men são conhecidos por criar objetos falsos, documentos, jornais e até anúncios de itens oficiais. Tudo isso de propósito para tentar confundir o futuro. E o mais bizarro é que esses objetos entram em circulação. Alguns são vendidos, outros se perdem, outros vão parar em coleções, e daqui a centenas de anos, alguém pode achar isso sem contexto nenhum e achar que já estávamos morando em Marte. Tesouros falsos e mapas inventados. Um milionário americano chamado Forrest Fermi decidiu criar uma caça ao tesouro de verdade. Ele encheu um baú com ouro e artefatos caros e publicou um poema cheio de pistas enigmáticas em um livro chamado A Emoção da Perseguição. O que era para ser uma aventura divertida virou um fenômeno. Milhares de pessoas começaram a procurar o baú, atravessando florestas, rios e montanhas, gastando dinheiro, tempo e energia. Teve gente que largou o emprego, gente que se perdeu na natureza e até pessoas que perderam a vida tentando encontrar algo que no fim das contas não tinha valor histórico nenhum, era só um jogo. Agora, se alguém encontrar esse baú daqui a 300 anos sem conhecer essa história, pode interpretar como um artefato antigo, um cofre de guerra ou objetos ritualísticos, um carro e uma biblioteca no espaço. Levando essa brincadeira para fora da Terra, em 2018 a SpaceX precisava testar o poder do seu novo foguete, o Falcon Heavy. Elon Musk dispensou os tradicionais blocos de concreto de teste e lançou seu próprio carro, um Tesla Roadster vermelho. No banco do motorista eles colocaram um manequim vestido com um traje espacial de verdade, e no painel eles colocaram uma mensagem escrita: não entre em pânico. Mas o segredo desse projeto é que eles incluíram um disco de cristal de quartzo e sílica. Esse disco é resistente a raios cósmicos, foi construído para durar bilhões de anos e contém a trilogia de livros Fundação de Isaac Asimov, gravada a laser em formato microscópico. Hoje esse carro está em órbita em torno do Sol, cruzando a órbita de Marte. A radiação solar vai destruir os plásticos, os pneus e o couro do carro em poucas décadas, mas o chassi de alumínio e o vidro de quartzo com os livros continuarão flutuando intacto por milhões de anos. Agora imagina se algum dia alienígenas encontram esse carro e acham que a gente estava cruzando o universo com um carro. Os ursos d'água abandonados na Lua. Em 2019, a Art Mission Foundation enviou outra biblioteca indestrutível para a Lua, a bordo de uma sonda israelense. Era uma placa de níquel com milhares de imagens e livros gravados, mas sem avisar ninguém, eles encapsularam uma resina epóxi com milhares de tartígrados desidratados entre as camadas de metal. Os tartígrados, ou ursos d'água, são criaturas microscópicas absurdas. Quando um ambiente fica extremo, eles entram em um estado onde cospem a própria água do corpo e a substituem por um açúcar chamado trealose, que protege suas células. Isso permite que sobrevivam a radiações cósmicas, ao frio próximo do zero absoluto e ao vácuo do espaço. A sonda teve uma falha no motor e colidiu a 500 km/h com a Lua. A placa de níquel sobreviveu, espalhando todos os tartígrados no solo da Lua, e contaminamos a Lua acidentalmente. Daqui a milhões de anos, pessoas podem achar esses bichos em estado de hibernação e achar que descobriram vida extraterrestre na Lua. Uma cápsula para 50 mil anos.
Outro projeto insano é o satélite Keown. Idealizado por cientistas franceses, a ideia era lançar uma cápsula esférica ao espaço que retornará à Terra exatamente daqui a 50 mil anos. Eles escolheram 50 mil anos porque foi quando o homem Neandertal começou a dar lugar à arte e à cultura humana moderna. O satélite não tem partes eletrônicas de comunicação que possam quebrar. Ele é protegido por escudos de titânio, tungstênio e vácuo intercalado para aguentar impactos de micrometeoros e a radiação do espaço profundo. Dentro dele tem um diamante artificial, oco e contendo uma gota de sangue, preservando o nosso DNA, além de amostra de ar, da terra e de água do mar, e discos de vidro gravados com mensagens de pessoas de todos os países do mundo. O satélite também terá asas térmicas que vão bater de acordo com a mudança de temperatura no espaço, sinalizando que é um objeto artificial. Quando ele reentrar na atmosfera terrestre no ano 52.000, ele vai produzir uma aurora boreal visível a olho nu, o relógio dentro da montanha. Nas montanhas do Texas, um bilionário chamado Jeff Bezos investiu 42 milhões de dólares na construção de um relógio de 10 mil anos. A engenharia disso desafia a lógica. Eles escavaram um túnel de 150 metros por dentro de uma rocha maciça. O relógio é feito inteiramente de aço inoxidável, titânio e rolamento de cerâmica, garantindo que não haja ferrugem ou sondagem a frio, que é quando os metais se fundem com o tempo. Ele não precisa de bateria, ele funciona com um motor termodinâmico, que capta a diferença térmica entre a temperatura quente do dia e a fria da noite na montanha, gerando energia mecânica. O ponteiro dos anos avança a cada 365 dias, o do século a cada 100 anos e um cuco sai a cada milênio. O compositor Brian Eno criou um algoritmo mecânico gerador de sinos, fazendo com que o relógio toque a melodia diferente todos os dias durante 10 mil anos sem nunca repetir o mesmo som. Agora imagina os exploradores malucos no futuro encontrando esse relógio e acharem que é o coração da Terra. Os fósseis de videogame. Sabe quando os cientistas escavam a terra e encontram os ossos de dinossauro que viraram pedra? Isso se chama fóssil. Agora imagina um cientista no futuro cavando um buraco e encontrando um controle de videogame de pedra. Pois é, existem artistas hoje em dia, como um cara chamado Christopher Locke, que fazem escultura de pedra igualzinha a aparelhos de videogames, fita cassetes e até aqueles celulares antigos de botão. Eles chamam isso de fósseis modernos. Eles fazem esses objetos parecerem que estão enterrados há milhões de anos. E o mais legal é que algumas pessoas compram essas artes e enterram nos seus próprios quintais. Agora no futuro, quando estiverem escavando, eles não vão achar ossos de dinossauro, em si um controle de PlayStation de pedra. O gigante de mentirinha. Essa é uma das maiores pegadinhas de esconde-esconde da história. Há muito tempo atrás, lá nos Estados Unidos, um homem queria provar que era muito fácil enganar pessoas. O que ele fez? Ele pegou uma pedra gigante e pagou pessoas para transformarem ela em um formato de um homem de 3 metros de altura. Era literalmente um gigante de pedra. Ele pegou esse bonecão e levou escondido na fazenda do primo dele e enterrou num buraco bem fundo. Ele deixou o gigante lá escondido por um tempão e anos depois, ele contratou trabalhadores para cavar um poço naquele lugar. Quando os homens estavam cavando, eles bateram a pá na pedra e tomaram um susto. Eles disseram: "Meu Deus, eu achei um humano gigante de pedra." A notícia espalhou pelo mundo todo e todo mundo achava que os gigantes existiam de verdade no passado. Até que o homem deu risada e falou que era apenas pegadinha. Mas imagina só se ninguém tivesse descoberto a brincadeira. O que poderia aparecer no livro das escolas? Se alguém enterrasse a estátua do Shrek gigante, ia ser muito bom também. O carro novinho enterrado no chão. Você já brincou de enterrar brinquedos na areia para pegar depois? Em uma cidade chamada Tulsa, as pessoas fizeram isso, mas com um carro de verdade. Eles pegaram um carro novinho em folha, um carrão lindo da época, e decidiram que queriam mostrar para as pessoas do futuro como a gente viajava. Então eles construíram uma caixa gigante de concreto embaixo da terra, tipo uma garagem secreta. Colocaram o carro lá dentro e jogaram terra por cima. Junto com o carro, eles guardaram coisas do dia a dia da época, um galão de gasolina, grampos e até uma bolsa de uma mulher. O plano era deixar o carro debaixo da rua por 50 anos, para as pessoas do futuro abrirem e tomarem um susto. Infelizmente a água entrou na caixa e o carro virou um monte de ferrugem, mas a ideia de enterrar um carro de verdade pro futuro achar é muito maluca. A cripta da civilização e o Pato Donald. Lá na década de 40, um cientista chamado Thornwell Jacobs decidiu criar o que ele chamou de a cripta da civilização. Não era um caixotinho de madeira ou um buraco no chão, mas sim uma sala gigante construída debaixo de uma universidade lá nos Estados Unidos. Ela foi lacrada com uma porta de aço de segurança máxima soldada, e a regra deixada foi clara: a porta só pode ser aberta no ano 8113. O objetivo era guardar o resumo de toda a nossa vida para os humanos do futuro. Eles colocaram rolos de filmes com milhares de livros, sementes, máquinas de escrever e registros de voz. Mas para confusão total dos arqueólogos do futuro, eles misturaram esses artefatos super sérios com coisas aleatórias da época, como por exemplo o boneco de plástico do Pato Donald. Imagina os cientistas daqui a 6 mil anos todo empolgado porque encontrou essa sala e quando abre tem um boneco do Pato Donald lá dentro. Isso pode acabar confundindo eles porque eles podem achar que é algum deus da época ou simplesmente um mascote de futebol. E aí?
Acha mesmo que as pessoas vão conseguir confundir o futuro? Deixa aqui nos comentários, deixa o like, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo.